Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos, neste momento, nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom, em mais de 30 municípios das regiões norte e noroeste do estado e também em diversas regiões do país pela Max Cloud TV. Esse programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. O Tribunal de Contas do Estado está realizando uma série de encontros regionais para capacitar gestores municipais e orientar sobre a utilização correta dos recursos públicos. Passo Fundo vai sediar um desses encontros e esse é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no programa, falando obviamente também das atividades que são desenvolvidas, que são realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Estamos recebendo dois auditores aqui no programa, o Neronte José Nunes Cavalheiro, ele que é auditor e coordenador regional do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado pela presença, por aceitar o convite, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Álvaro, obrigado à TV Passo Fundo e a oportunidade que estamos tendo de levar para a sociedade passofundense, para a sociedade de toda a região, um pouco daquilo que é o trabalho do Tribunal de Contas, aquilo que é a essência do regime democrático de direito em que o tribunal está inserido nesse contexto, sendo parte fundamental para o equilíbrio das forças entre a administração pública, a administração privada, aplicação de recursos e boa orientação dentro daquilo que é a essência do trabalho da administração pública, boa prestação de serviços públicos. Também o Carlos José Marim Filho, ele é auditor e coordenador de equipe do Tribunal de Contas do Estado. Também agradeço sua presença, obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco no programa de hoje. Saudações, Álvaro, saudações aos espectadores e junto com o meu colega, meu amigo Neronte, com quem compartilhamos tantas aflições, tantas esperanças, a gente tem a oportunidade de aqui presente, representando o Tribunal de Contas, cravar na sociedade a ideia, a materialização acerca do que é a atividade do Tribunal de Contas, a sua fundamental contribuição, o seu fundamental papel para o equilíbrio, inclusive, dos negócios privados. Então, estamos aqui nessa condição de explanar a respeito do Encontro Regional de Controle e Orientação, também para apresentarmos à sociedade local e aos ouvintes, aos espectadores, para que eles possam ter ideia, enfim, do que é o Tribunal de Contas e a sua função para que o equilíbrio entre a cidadania e os interesses diversos das pessoas possam, enfim, materializar e viabilizar um ambiente mais adequado para o convívio de todos nós. Para os telespectadores terem uma ideia, Neronte, como é que está constituído o Tribunal de Contas do Estado? Tem sede em Porto Alegre e tem estruturas regionais, como é que é a constituição hoje? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele se organiza a partir de Porto Alegre. E lá fica a nossa sede. No entanto, desde 87, Passo Fundo foi o primeiro serviço regional instalado no interior. Nós, em cidades estratégicas, temos serviços regionais que acabam tendo essa capilaridade dentro desses municípios. No caso da Regional de Passo Fundo, nós atingimos 64 municípios da nossa região, do nosso entorno. Porto Alegre, o Tribunal de Contas trabalha com mais de 1.200 órgãos. São em torno de 1.150 órgãos da administração municipal e o restante da administração estadual. Então, quando a gente fala em Tribunal de Contas, estamos falando na fiscalização e na prevenção em órgãos como o Tribunal de Justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Governo de Estado, os municípios e toda a administração indireta que se trabalha dentro dessa conotação, né? O Tribunal de Contas, ele faz constitucionalmente a fiscalização daquilo que é orçamentário, daquilo que é patrimonial, daquilo que é financeiro, daquilo que
se trabalha no contorno da prestação do serviço público e da onde vêm essas receitas, né? Então, essa competência constitucional faz com que tenhamos acesso, de certa forma, privilegiado, um poder-dever de estar presente em todos os órgãos, primeiro, fiscalizando. E, num segundo momento, e esse é o objetivo desse encontro, é orientar. É para que se previnam ocorrências, para que não se deixe criar o problema, para que não tenha que se tapar aquela situação, aquele buraco que foi criado. Então, a ideia é justamente essa, é trazer uma orientação nesse encontro que vamos ter na quinta-feira, para que a fiscalização seja mais tranquila e para que a gente tenha um resultado social mais relevante. Né? Que a grande maioria das pessoas ela acaba ouvindo falar do Tribunal de Contas quando existe um estouro em alguma prefeitura ou alguma obra do Estado. E aí eu te pergunto, Carlos, as atividades de vocês elas são diretamente lá no órgão público? Vocês fazem visitas frequentes? Vocês recebem informações? Como é que é a atuação do auditor? Álvaro, a nossa atividade ela tem uma característica de presencialidade, e aí no passado se fazia visitas mais constantes. Hoje, com o avanço da tecnologia, há já um monitoramento mais específico e mais dirigido para as finalidades que se pretende investigar naquele instante. O Tribunal de Contas tem instrumentos que denominamos robôs, tem uma obrigatoriedade de todos os órgãos públicos carregarem as informações licitatórias e outras informações periódicas, como a contabilidade, para dentro dos sistemas do tribunal, e há mecanismos que identificam desvios padrões que a gente estabelece, no sentido de mapear indicativos do que precisa mais atenção ou não. Então, o tribunal trabalha com a seletividade, com a oportunidade da relevância, do que é mais relevante naquela hora, e com um aperfeiçoamento constante desse caso do que eu comentei dos robôs, que identificam, então, dentro dos sistemas que a gente tem informação, quais são aqueles indicadores, por exemplo, de licitações ou de outras ações de pessoal que precisam um pouco mais de atenção, e aí a concomitância no sentido de que se evite que o rombo fique maior ou que o desvio fique mais proeminente. E nesse sentido a gente atua evitando que tenhamos um desperdício inadequado na maior parte das vezes. Ainda se observam bastante irregularidades em licitações, na execução de obras, Neronte? Como é que vocês avaliam isso? Esse universo que o tribunal trabalha, ele vem sofrendo mudanças. A gente sempre comenta que já se desviou muito mais e já se puniu muito menos. Eu acho que nós, como sociedade, avançamos nesses aspectos. Veja que o tribunal trabalha em dois sentidos. E quando a gente fala em desperdício de dinheiro público, a maioria do dinheiro que é desperdiçado não é por corrupção, é por ineficiência. Então temos que investigar a corrupção, o mau gestor, esse precisa ser punido exemplarmente, precisa processo penal. Agora, a ineficiência é um problema seríssimo no país. Quando você tem uma obra inacabada, quando você tem um remédio vencido, quando você tem políticas sociais que não geram resultados, quando você tem uma política de saneamento inexistente muitas vezes, que acaba afetando a saúde com infecções de repetição. Então, quando você acaba investindo um recurso e não tendo um resultado social relevante. Então, esse é o aspecto que nós batalhamos muito. E esse encontro que vamos falar em seguida vem trabalhar com esse viés de qualificar, de repartir boas experiências. Veja que o Tribunal de Contas, ele trabalha em diversos aspectos daquilo que é o serviço, daquilo que é a entrega. Por que existe a administração pública?
para equilibrar as forças da sociedade. Nesse sentido, o tribunal abarca as maneiras como são prestados os serviços. Então, quando a gente pensa em administração pública, a gente pensa, da onde que vem o recurso financeiro? Da onde que vem essa receita? Como é que a sociedade contribui e entrega voluntariamente? Porque é a partir da ideia de uma legislação feita dentro do poder legislativo que diz, como sociedade, que eu tenho que retirar um pouco do patrimônio privado e deixar na administração. Ora, esse recurso da administração ele vai se voltar para a sociedade. E o universo que o tribunal trabalha é justamente nisso. Como é que se presta ao serviço público? Ou se presta diretamente, através de um servidor estatutário, e aí a gente entra analisando o concurso, através de um servidor temporário, quando a professora entra em licença maternidade e precisa ser substituída, através de um cargo comissionado, através de uma concessão de serviço público, ou seja, a administração pública nem sempre tem a capacidade, muitas vezes, ou tem o conhecimento suficiente para levar alguns temas específicos para fazer diretamente. Eu cito aqui o caso da concessão de transporte coletivo, que no geral os municípios acabam, e o Estado também acaba optando em conceder, em passar aquele serviço para que a administração privada faça ele e que fique nas mãos do Estado o controle desse serviço. Através de termos de parceria, como a ONG, como a OSC, com contratações diretas, quando é um produto, quando é um serviço. Então, todos esses meandros, eles são buscados e trabalhados para que haja correção, para que haja melhor rendimento daquilo que a sociedade entrega para a administração. Agora, essa questão da ineficiência, de fato, é um problema grave, né? Eu não imaginava que, de fato, estivesse à frente, inclusive, das questões de corrupção. Complementando, tem uma pesquisa que fala que, em dados percentuais, o desperdício do dinheiro público no país, no Brasil, ele é 17% para a corrupção e 83% de ineficiência, de realmente não gerir da melhor maneira. Nós estamos recebendo no programa de hoje os auditores do Tribunal de Contas, Neronte José Nunes Cavalheiro e Carlos José Marim Filho. Estamos falando sobre as atividades do Tribunal de Contas do Estado e no próximo bloco nós vamos voltar conversando sobre um encontro que acontece essa semana aqui em Passo Fundo. Nós já voltamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Limpsul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpsul. A decisão certa a Passo Fundo. Nós estamos de volta com esta edição do Passo Fundo News, nesse programa recebendo os auditores do Tribunal de Contas do Estado, Neronte José Nunes Cavalheiro e Carlos José Marim Filho. Estamos falando, obviamente, sobre as atividades do Tribunal de Contas do Estado e daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre um encontro
que vai ser realizado essa semana aqui em Passo Fundo, reunindo aí representantes de mais de 60 municípios da região que vêm para compreender, para entender aquilo que o Tribunal de Contas quer mostrar como ideal na administração dos recursos públicos. Mas, Carlos, para a gente retomar o assunto, gostaria de começar te perguntando nesse momento, até para o nosso espectador também compreender, quando vocês identificam uma irregularidade numa licitação ou numa obra que não está andando, como é que é o passo inicial? Existe um apontamento para que o município possa corrigir essa questão? Caso não corrija, isso vai adiante, vai virar um processo, vai ter julgamento? Como é que acontecem essas situações específicas? Você parece que já foi auditor do Tribunal de Contas. A sequência, ela atende a essas diretivas, né, e essas etapas. O Tribunal de Contas, a gente trabalha com um planejamento anterior, onde procura identificar, dentro de áreas específicas que se precisa trabalhar em município, qual é se tem alguma situação, problema nessas áreas. Então, há uma ideia, há uma ação anterior de planejamento de procurar os problemas. E onde eles existem, então mapear. Às vezes vai para a auditoria, com base nas ferramentas que temos. Aí a gente pode identificar qual é o volume da situação problema, se ela é relevante sim ou não, quanto tempo ela necessita de ser trabalhada e qual é o desdobramento, qual é a relevância dela para a administração e para aquele entorno da sociedade em que o impacto está ocorrendo. Dimensionado isso, então, se faz esse levantamento, primeiro, evidenciando que realmente aquele problema, ele é um problema, então a preocupação com as provas, aí se manifesta isso num apontamento e processualmente, dependendo do impacto daquilo, aí a gente tem um mecanismo que é uma notificação aos administradores para que, se eles, tendo consciência da situação que é um problema, possam adotar medidas que saneiem primeiramente, sem ter que processualizar. E uma vez processualizado, daí aí tem o mecanismo da ampla defesa, e aí uma coisa é a opinião e a manifestação dos auditores e a evidência, e a outra situação que vai depois para a apreciação dos julgadores, os nossos conselheiros, é a realidade fática lá, que às vezes tem a ver com quais são as possíveis medidas tomadas dentro das variáveis que se apresentam. E uma outra medida que a gente trabalha é quando nós trabalhamos, o tribunal trabalha com a ouvidoria e recebe demandas do controle social, da sociedade. Nessas demandas, então, os interessados encaminham ao tribunal uma denúncia ou uma manifestação dizendo que tem determinado problema aqui e ali, e aí os auditores recebem, fazem um filtro a respeito daquilo e também investigam a respeito da relevância e dos desdobramentos na administração local e na sociedade daquele recorte, e aí viabilizam quais os procedimentos de auditoria a serem implementados para identificar o problema e recomendar que sejam tomadas medidas saneadoras. E aí temos também as representações, no sentido que uma demanda específica da hora da licitação nos é apresentada, e aí, de repente, há a necessidade de participar o tribunal com uma medida cautelar, suspendendo a licitação, recomendando que se adotem medidas que saneiem, buscando, por exemplo, melhores preços, que a ampla competição. E, nesse sentido, é um trabalho, então, preventivo, e depois, na necessidade de operacionalizar, aí vai para a processualística. A ideia é processualizar o menor número possível, porque se entende que há um crescimento coletivo, especialmente dos recortes locais, dos gestores, dos administrados, quando eles têm condições de resolver aquilo
de uma forma mais proativa, mais de pronto, que ela não desdobre, que ter que entrar em processo. Então, há uma evolução de capacidade administrativa e de capacidade de intervenção quando eles conseguem resolver isso sem a necessidade de continuidade de processo. Mas para evitar essa situação, né, Neronte, inclusive os gestores que atuam com isso lá nos municípios vão estar aqui em Passo Fundo essa semana, nesse encontro, né? Eu só vou falar o nome correto do encontro, Encontro Regional de Controle e Orientação. Como é que vai funcionar, de fato, a motivação que se tem para isso? Já tiveram experiências com encontros no passado, nesses moldes, e aí vocês percebem, inclusive, a situação ela tem melhorado nos municípios? O Tribunal de Contas ele vem amadurecendo e mudando a sua forma de atuação. Assim, em momentos anteriores, se trabalhava com fatos já postos, a experiência nos mostrou que multar um administrador não resolve o problema. Como ocorre no trânsito, se a multa resolvesse, qualquer um que fosse multado, ele não voltaria a infringir. E como nós estamos falando de situações em que se busca um aprendizado, se busca a melhorar a administração, o encontro regional vem trabalhar justamente nesse sentido. Então, quando nós diminuímos a distância, quando nós somos concomitantes com a atuação, quando nós... a contratação dentro da administração pública, ela tem um viés interessante sobre o aspecto de dialética com a sociedade. Porque a iniciativa privada precisa fazer a contratação, precisa vir para a administração pública, prestar seu serviço, entregar seu produto. E essa é uma relação de namoro. Até que ocorre a licitação, tem condições de acertar. Uma vez contratado, nós não temos mais essa possibilidade e, no geral, vai se buscar o máximo de recursos possíveis de maior lucro dentro, o que é natural. Então, o Tribunal de Contas tem que fazer também esse papel junto com a administração de compor essas circunstâncias para não chegar ao ponto de que uma comunicação não funcione e tenha que processualizar a situação. E aí entram as tutelas de urgência, por exemplo. Tutela de urgência, para citar um exemplo que ocorreu há poucos dias aqui na região de Passo Fundo, com impacto elevado, era a contratação de um consórcio buscando melhorar a iluminação pública. Um orçamento inicial de 112 milhões. Foi para a licitação 90 milhões. Devido a erros de planilha e conduções dentro daquele processo, entendido assim tecnicamente, houve um sobrepreço de 35 milhões. Tivemos que pedir tutelarmente. E aí o conselheiro diz, olha, vamos parar de contratar. Vamos analisar esse processo. Esse eventual prejuízo, vamos verificar. Então, isso é resultado das ações do Tribunal de Contas. E quando nós falamos no encontro, nós queremos resgatar justamente isso que foi perdido pela pandemia. Buscar uma discussão específica em cima dos temas atuais e temas mais antigos. Veja que uma criança que antes da pandemia, 2019, estava no primeiro ano, ela volta agora na 4ª série. E conforme o município, conforme a política adotada, ela volta sem saber ler. Então nós temos que trabalhar com estratégias junto com a administração pública para resgatar esse conhecimento, para nivelar. Um adolescente que estava com 11 anos volta com 14. Muitas vezes não volta mais. Ele está fora do quadro, ele se evadiu e nós temos que resgatar ele num outro momento. Então, o encontro regional de controle e orientação que vinha ocorrendo regularmente, que com a pandemia teve uma interrupção, ele vem para resgatar essas boas práticas. Ela vem para trazer para dentro do Gran Palazzo, na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, todos os atores municipais da nossa região, junto com aquilo que é a nossa essência do Tribunal de Contas. A gente está trazendo, como diz o Guardiola, vamos trazer os nossos melhores. E queremos sim que os melhores dos municípios estejam, porque precisamos discutir, precisamos avançar, precisamos mostrar aquilo que é bom exemplo, precisamos mostrar que, através especialmente de sistemas informatizados, nós temos condição de saber que aquele CNPJ, aquela empresa,
vendeu por um preço muito mais barato lá na região da fronteira. E por que aqui ela está cobrando mais caro? E isso é repartir as boas informações, as boas práticas, aquilo que está sendo posto. Então, na quinta-feira, temos a grata satisfação de novamente estarmos olho no olho com os jurisdicionados, trazendo a administração pública e com um resultado social extremamente relevante. Muito bem. Confesso que fiquei muito feliz em conversar com vocês, entender um pouco da funcionalidade do trabalho que vocês executam aqui na região. Obviamente que nós temos o tempo limitado de programa, mas já vou deixar de antemão o convite estendido para que em outra oportunidade a gente possa tratar assuntos aqui no programa mais específicos aí do trabalho que vocês executam, a utilização inclusive da inteligência artificial, como você falava, né? Nesse processo também de fiscalização. E que bom saber, né, que os bons exemplos também eles vão se acumulando. E a aplicação do recurso público hoje ela tem um cuidado mais criterioso. Então, Neronte, muito obrigado, sucesso aí nas atividades do Tribunal de Contas, no encontro que vocês vão ter também na próxima quinta-feira, e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Agradecemos muito, e a gente sempre costuma dizer que somos muitos na administração pública, na administração privada, mas somos unos quando buscamos um resultado social relevante. E é isso que nós enfatizamos e estamos batalhando diretamente. Carlos, também a ti obrigado, sucesso, bom encontro também na quinta-feira. Olha, muito obrigado pela oportunidade, sem dúvida é esta chance de publicizarmos qual a nossa importância, nossa contribuição para a sociedade, e que a sociedade ganha com isso tudo é fundamental, e só tenho que agradecer sobremaneira aos ouvintes que tenham a paciência de entender como é que funciona esse imbricamento, porque isso é em prol de todos nós. Muito bem, nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá!